Antes de Lara Croft colocar a Core Design no mapa, outro herói já tentava salvar sua amada enfrentando dinossauros, homens das cavernas e criaturas completamente malucas. Chuck Rock nasceu justamente quando a Sega e a Nintendo dominavam os videogames, e quase se tornou o mascote definitivo de uma empresa britânica. Hoje vamos descobrir a história completa de Chuck Rock, porque todo clássico tem uma história e é essa história que a gente conta aqui. Bora pro vídeo? No começo da década de 90, o mundo dos videogames vivia uma verdadeira guerra. De um lado, a Nintendo e Sega disputavam cada jogador com seus consoles, mascotes e franquias que rapidamente se tornavam fenômenos mundiais. O Japão dominava praticamente todas as manchetes da indústria, enquanto algo completamente diferente acontecia do outro lado do planeta. Na cidade de Derby, na Inglaterra, uma pequena desenvolvedora começava a chamar a atenção do mercado europeu. Seu nome era Core Design. Fundada em 1988 por um grupo de veteranos da indústria britânica, a empresa nasceu em um período extremamente criativo para os computadores domésticos europeus. Naquela época, máquinas como Commodore, Amiga e Atari ST dominavam milhares de casas do Reino Unido e em boa parte da Europa. Ao contrário do mercado japonês, onde os consoles reinavam absolutos, os computadores eram a principal porta de entrada para muitos jogadores europeus. Isso influenciava diretamente o tipo de jogo produzido por lá. Os desenvolvedores tinham mais liberdade para experimentar, misturavam humor, criatividade e mecânicas pouco convencionais. E foi nesse ambiente que a Core Design começou sua trajetória. Nos primeiros anos, o estúdio trabalhou em diversos projetos para computadores, buscando espaço em um mercado extremamente competitivo e desenvolvendo sua experiência, sem grandes orçamentos, personagens, licenças ou relevância, mas com muito estilo. Ela marcou o início de sua história com jogos que hoje são clássicos, dos 8 e 16 bits, como Action Fighter, em 1988. Dynamite Ducks, 1989. Dentre outros que chamavam a atenção. Os jogos apostavam em animações detalhadas, visual colorido e principalmente em um humor tipicamente britânico. Um humor irreverente, cheio de exageros e situações absurdas. Era um contraste interessante em relação aos heróis sérios que dominavam boa parte dos videogames daquela época. Enquanto muitos protagonistas eram guerreiros musculosos ou soldados espaciais, a Core começava a imaginar um personagem completamente diferente. Alguém desajeitado, engraçado, barulhento e por que não barrigudinho? Ter um personagem carismático significava vender jogos, aparecer em propagandas e quem sabe construir até uma franquia de sucesso. A Core Design sonhava com isso. Então decidiu por um protagonista nada convencional, um homem das cavernas com tanga de oncinha e cabeleira desgrenhada. Nascia ali a ideia de Chuck Rock. O personagem era uma verdadeira piada, mas sem que ninguém imaginasse, ajudaria a colocar a Core Design em evidência global. Logicamente, depois de alguns anos a gente chegaria na perfeição de Lara Croft, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Voltando, o desenvolvimento foi liderado por Simon Phipps, um dos principais designers da Core Design. À época, a equipe queria criar um personagem engraçado, imediatamente reconhecível e que transmitisse personalidade apenas pela maneira de andar ou atacar. A inspiração veio de vários lugares ao mesmo tempo. A mais evidente delas era Flintstones. Agora eu vou tirar-lhe o sabão, Dino, e tudo será terminado. Isso, Dino. A ideia de uma pré-história bem humorada, onde dinossauros convivem naturalmente com seres humanos, já fazia parte do imaginário popular graças a esse desenho criado por Hanna-Barbera. Mas Chuck Rock não era Fred Flintstone, era um exagero da ideia. Tudo foi levado ao extremo, com caricaturas e expressões mais exageradas, quase um desenho interativo. Outra influência importante veio dos quadrinhos britânicos e do humor inglês. Agora afaste-se, digno adversário. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu um braço. Chuck tinha um pouco de tudo. Pensado para arrancar um sorriso do jogador, com seu jeito de correr, suas caretas, seus sustos, os gritos e a ação. Os ataques, de chutes ao que não poderia faltar, uma barrigada, sua marca registrada.
empresa investiu bastante na sua identidade visual. A expectativa era que aquele homem das cavernas se tornasse o mascote oficial do estúdio, representando a empresa por muitos anos. Naquele momento, ninguém imaginava que esse sonho realmente parecia possível. Chuck era carismático, o jogo já chamava atenção pela qualidade, e a imprensa especializada demonstrava grande interesse no projeto. Tudo indicava que a Core Design finalmente havia encontrado o personagem que tanto procurava. Mas havia algo importante. Criar um protagonista marcante era apenas metade do desafio. Ele ainda precisava enfrentar um mercado dominado pelos maiores nomes da história dos videogames. E foi isso que aconteceu. Depois de meses de desenvolvimento, Chuck Rock finalmente chegou ao mercado em novembro de 1991, tendo o Commodore Amiga como plataforma principal. E a escolha da plataforma não foi por acaso. Embora ele seja lembrado por um público bastante específico, no início dos anos 90, o Commodore Amiga era uma verdadeira referência na Europa, como citamos no começo do vídeo. Sua capacidade gráfica, sua qualidade sonora e a arquitetura avançada permitiam criar jogos visualmente impressionantes para a época. Chuck Rock era uma prova disso. Logo em seus primeiros minutos, o jogo chamava atenção pela qualidade. Os cenários eram grandes, detalhados e repletos de pequenas animações em movimento constante. Até elementos que não interferiam diretamente na jogabilidade ajudavam a dar vida ao mundo pré-histórico criado pela Core Design. O personagem tinha muito carisma. Quando recebia dano, fazia expressões engraçadas. Ao empurrar pedras, parecia realmente fazer força. A trilha sonora contribuiu também para uma identidade, misturando melodias leves, efeitos sonoros, cômicos e músicas que lembravam produções de humor. E o que dizer dessa bandinha na abertura? Era uma aventura divertida do começo ao fim. Naturalmente, a boa recepção fez a Core Design galgar mais degraus e pouco tempo depois começaram as conversões para praticamente todos os sistemas importantes daquela geração. Chuck Rock chegou ao Atari ST, MS-DOS, Acorn Archimedes, Mega Drive, Master System, Game Gear e Game Boy. Posteriormente, ao Super Nintendo. Quanto mais plataformas recebessem o jogo, maiores seriam as chances de transformar Chuck em um personagem conhecido internacionalmente. Mas portar um jogo para tantos sistemas diferentes também trouxe desafios. Nem todas as versões eram iguais. A edição do Mega Drive ficou bastante próxima da experiência original do Amiga, preservando boa parte dos gráficos, das animações e da jogabilidade. Já nos consoles de 8 bits, como Master System e Game Gear, várias fases precisaram ser simplificadas, com sprites menores, cenários menos detalhados e menos animações. Mesmo assim, os desenvolvedores conseguiram preservar a essência da aventura. A versão de Game Boy talvez tenha sido a mais diferente de todas. Além das limitações gráficas naturais do portátil monocromático, vários elementos precisaram ser redesenhados para garantir boa visibilidade naquela tela pequena. Ainda assim, era impressionante ver um jogo tão complexo funcionando em um aparelho portátil lançado apenas 2 anos antes. O jogo recebeu muitos elogios, principalmente de revistas europeias, quanto à qualidade técnica, o humor, animações extremamente fluidas, excelente uso de capacidades do Amiga e, sem dúvida, o carisma do protagonista. Muitos jornalistas destacaram que a Core Design finalmente havia criado um personagem capaz de competir no disputado gênero dos jogos de plataforma. No entanto, havia um obstáculo impossível de ignorar. O ano era 1991, e aquele talvez tenha sido um dos períodos mais competitivos da história do gênero. Poucos meses antes, a SEGA havia lançado Sonic the Hedgehog, um fenômeno que redefiniu velocidade nos jogos de plataforma e se tornou imediatamente um sucesso mundial. Do outro lado, a Nintendo seguia dominando o mercado com Mario e preparava uma nova geração de clássicos para o Super Nintendo. Chuck Rock era excelente, mas estava competindo contra 2 dos maiores ícones da história dos videogames. Era uma batalha extremamente difícil. Mesmo assim, o jogo encontrou seu espaço. As boas vendas garantiram o lançamento de uma sequência poucos anos depois e consolidaram Chuck como um dos personagens mais conhecidos da Core Design naquele início da década. Por alguns anos, parecia que o estúdio finalmente havia encontrado seu mascote definitivo, mas a história ainda reservaria uma reviravolta inesperada. Antes de falarmos sobre o futuro da franquia, existe algo que merece atenção. Porque embora o sucesso comercial tenha sido importante, foi a aventura de Chuck, sua história, seus personagens e seu mundo completamente maluco que realmente conquistou os jogadores. À primeira vista, Chuck Rock parece seguir a fórmula mais tradicional possível. O herói precisa salvar sua amada. Nosso protagonista é Chuck, um simpático homem das cavernas que leva uma vida tranquila ao lado da sua esposa, Ofélia. Os dois vivem em uma aldeia pré-histórica onde humanos e dinossauros convivem de maneira completamente absurda, sem qualquer preocupação e fidelidade histórica. No entanto, essa paz dura pouco. Ofélia acaba sendo sequestrada por um gigantesco homem das cavernas conhecido como Gary Gritter. Gary é o típico vilão exagerado dos desenhos animados, maior e mais forte que o herói, e completamente convencido de que pode conquistar Ofélia apenas pela força.
Sem pensar duas vezes, Chuck parte em uma longa jornada para resgatar sua esposa. Durante a jogatina encontramos mais variados inimigos pelo caminho. Tudo bem zoado, como o jogo gosta de ser. Cada inimigo possui um comportamento diferente, isso obriga o jogador a variar constantemente sua forma de atacar. Em muitos momentos, simplesmente sair correndo não é o suficiente, é preciso observar o padrão de movimento de cada uma das criaturinhas. As fases também escondem diversos elementos importantes para a evolução. Frutas, pedras a serem movidas, como num quebra-cabeça, e segredos pelos cenários. Essa variedade ajuda a manter a exploração interessante durante praticamente toda a campanha. Ao final de determinados estádios, Chuck precisa enfrentar enormes criaturas pré-históricas. Esses confrontos costumam exigir mais estratégia do que força. Os chefes apresentam padrões específicos de ataque. Alguns investem diretamente contra Chuck, outros à distância, e temos aqueles clássicos que têm apenas pontos fracos, e até os que sofrem com elementos do cenário, o que quebrava o ritmo tradicional das fases, deixando ele mais interessante ainda. Depois de atravessar todos os perigos da pré-história, Chuck finalmente alcança o esconderijo de Gary Gritter. O vilão utiliza toda a sua força para o resgate, o confronto é o mais difícil do jogo e Gary possui ataques poderosos, grande resistência, o que exige que o jogador utilize tudo que aprendeu durante a aventura. Após derrotá-lo, Chuck consegue finalmente libertar sua amada, Ofélia. Depois da boa recepção de Chuck Rock, a Core Design agiu rapidamente. Naquela época, quando um jogo de plataforma fazia sucesso, a sequência era inevitável. Chuck Rock parecia caminhar para se tornar uma franquia de longa duração, mas em vez de repetir exatamente a mesma fórmula, a Core Design resolveu surpreender. Em 1993 chegava às lojas Chuck Rock 2, Son of Chuck. Desta vez, o protagonista já não era o velho homem das cavernas barrigudo, que conquistou os jogadores do primeiro jogo. O destaque agora era seu filho, conhecido simplesmente como Junior. A história começa algum tempo depois dos acontecimentos do primeiro jogo, e Chuck e Ofélia finalmente construíram uma família e tiveram um filhinho, mas a tranquilidade dura pouco. Enquanto Chuck participava de uma caçada, um novo vilão entra em cena, Brick Jagger. Eu entendi a referência. Um empresário inescrupuloso e dono de uma gigantesca mineradora decide sequestrar Chuck para utilizá-lo como escravo em suas minas. A escolha do antagonista já mostra que a Core Design continuava apostando no humor. Com o pai desaparecido, cabe ao pequeno Junior partir em uma aventura para resgatá-lo. Agora é o filho quem precisa salvar o pai. Embora o Júnior seja fisicamente menor, ele é muito mais ágil, tem uma movimentação mais rápida, controles responsivos e os pulos têm bastante precisão. A Core Design aproveitou a sequência para refinar praticamente toda a experiência. Uma mudança acontece aqui. Temos um bebê até desengonçado, mas dessa vez tem um tacape e conta com a ajuda de alguns animais durante a jogatina, cavalgando, dando vantagens e por aí vai. Os ataques com tacape permitem derrotar inimigos, quebrar obstáculos e interagir com diversos elementos do cenário. Visualmente, Chuck Rock 2 tinha melhorias claras nos cenários, cores e animações, e cada fase apresentava novos desafios, explorando melhor as capacidades do hardware, além das criaturas inéditas, armadilhas diferentes e chefes muito mais elaborados. Era evidente que a Core Design havia aprendido bastante com o desenvolvimento do primeiro jogo. Muitos jogadores e parte da imprensa especializada consideraram Chuck Rock superior ao original, com elogios principalmente sobre o refinamento dos controles, level design, gráficos e ritmo. E era exatamente o tipo de evolução que se espera de uma boa sequência. Porém, algo não aconteceu. Apesar da qualidade, Junior não conseguiu transformar a franquia em um fenômeno mundial. O mercado havia mudado rapidamente. Em 93, os jogos de plataforma já estavam extremamente disputados. E os que já eram líderes se consolidaram ainda mais, o que reduzia o espaço para os novatos. Novos personagens apareciam constantemente, tentando conquistar espaço. Inclusive, a gente tem um dos vídeos recentes que fala sobre um que tentou bastante isso. Depois dei uma passadinha lá, cliquem aqui no card, que o vídeo está bem interessante. Voltando, Chuck Rock continuava sendo um sucessor respeitável, principalmente na Europa, mas já não parecia suficiente para sustentar uma franquia do tamanho que a Core Design imaginava. Enquanto trabalhava em novos projetos, a Core Design começou a olhar para outro tipo de tecnologia. Os gráficos tridimensionais começavam a ganhar força. A gente também já citou aqui no canal um dos precursores de jogos de luta 3D, que era o vovô do Virtua Fighter. Caso vocês tenham curiosidade, aqui mais um card. A indústria mudava diante dos olhos dos desenvolvedores, e a própria Core Design também mudaria. Em vez de continuar investindo em mascotes de plataforma, o estúdio decidiu apostar em uma aventureira arqueológica ágil, inteligente, carismática e o seu nome você já conhece, Lara Croft. O lançamento de Tomb Raider em 1996 transformaria completamente a história da empresa. O sucesso foi tão gigantesco que praticamente todos os projetos anteriores ficaram em segundo plano. Chuck Rock deixou de ser o futuro da Core Design e passou a ser parte do seu passado glorioso. Quando olhamos para Chuck Rock hoje, é difícil não pensar que ele merecia um destino diferente. Ele nasceu em uma época extremamente competitiva, precisou dividir espaço com gigantes, no auge de suas popularidades, e ainda disputou atenção com dezenas de outros mascotes que surgiriam praticamente todos os meses. Mesmo assim, conseguiu algo que poucos alcançaram, e seu maior diferencial era apenas o humor. Talvez por isso, ele ainda seja lembrado com tanto carinho pelos jogadores.
Infelizmente, o mercado mudou muito rápido. Tudo que é bom passa rápido, né? Com isso, Chuck Rock e muitos outros acabaram ficando para trás. Ainda assim, a influência deles permanece. Hoje, mais de 3 décadas depois de seu lançamento, Chuck Rock continua sendo lembrado como um dos grandes clássicos da época, sendo um dos personagens que ajudaram a construir o caminho para que aquele pequeno estúdio britânico pudesse sonhar cada vez mais alto. E vocês, chegaram a jogar Chuck Rock? A versão de qual plataforma mais marcou a infância de vocês? Em breve, quem sabe, a gente não tem um vídeo aqui sobre os vários mascotes que a história deixou de lado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais apaixonados por games retrô e incentiva a produção de novos conteúdos como esse. Porque aqui no canal, a gente não apenas revisita os clássicos, a gente conta as histórias que fizeram esses jogos entrarem para a história dos videogames. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!